Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, sendo usado para assim trazer uma reflexão, né? Um texto que fala muito, tem muitas visões, né? Cerca da teologia, mas o que eu vou falar aqui é de forma simples, apenas uma parte básica do que se passou naquele momento, né? Está em Lucas 7, nos capítulos 36 a 50. Eu vou ler uma parte, pode ser. Geralmente, os pregadores lêem sozinho o texto, mas eu quero compartilhar a leitura com algum irmão que sentiu o desejo no coração, compartilhar. Eu vou ler 2 versículos e o irmão que sentiu um desejo no coração compartilha. Agora tem que ser uma decisão rápida para não ficar prejudicado o sentido do texto. Depois a gente vai rever todinho esse texto, tá bom? Eu vou começar pelo 36 e 37. Diz assim a palavra do Senhor: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Outro irmão, por favor. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seus cabelos, e continuou a beijá-los e derramar perfume sobre eles. Outro. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. 40. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 41. Certo que... desculpe. Vamos, continua lendo aí. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. 47. Isso digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém. Oremos. Santo Deus, Pai amado, Pai misericordioso, mais uma vez, Pai, na Tua presença, queremos pedir, Pai, a Tua unção, a Tua direção, as Tuas palavras, Deus, para que possamos ser usados por Ti na explanação deste texto tão rico, tão profundo, de lições para nós, ó Deus. Nos ajuda, nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados, durante essa reflexão, eu vou precisar que os irmãos
fica atento a alguns versículos. Por exemplo, vou pedir à irmã Rafaela que leia Lucas 7:39, anota aí. Irmão Nick, Mateus 23, 13 e 23. Irmão Arivaldo, Mateus 23, 27 e 28. Irmã Vera, Lucas 7, 3, 7. Irmã Neuza, João 13, 5. Irmã Thaisa, Lucas 7, 44 a 47. Irmã Amber, Lucas 7, 48 a 49. E Carter, Lucas 7, 50. Entenderam? Quer que eu repito? Ô, irmão, o meu é Lucas 7, de 3 a 7 ou 37? 37, Lucas 7, 37. Eu vou repetir. Rafaela, Lucas 7, 39. Níker, Mateus 23, 13 e 23. Erivaldo, Mateus 23, 7 e 28. Vera, Lucas 7, 37. Neuza, João 13, 15. Thaisa, Lucas 7, 44 a 47. Ember, Lucas 7, 48 a 49. E Carter, Lucas 7, 50. Amém? Amados, neste texto da palavra de Deus, podemos tirar muitos ensinamentos, como falei antes, mas vamos enfatizar um pouco apenas nas divergências de atitudes dos principais personagens apresentados nesse texto bíblico. Vamos começar com o fariseu. Temos fariseu como personagem principal, a mulher e Jesus Cristo. São os três principais personagens desse texto bíblico. Logicamente, teve outros presentes que a Bíblia não cita, mas, com certeza, tinha outros fariseus, pode ter alguns discípulos de Cristo também presentes, mas a Bíblia não cita, né? Então, vamos começar pela atitude 1, que foi a atitude do fariseu. Está em Lucas, no versículo inicial, Lucas 7:36, que diz o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Tomou lugar à mesa. Os irmãos têm ideia de como seria a mesa naquela época de Cristo? É muito diferente daquela mesa de hoje. E daquela mesa pintada naquele quadro, aquele artista famoso, acho que é um artista, se eu não me engano, italiano, né? Da Santa Ceia do Senhor, na mesa organizados, com os manjares, os alimentos. Não é esse tipo de mesa. A mesa, naquela época, a pessoa entrava descalço, inclinava em algum lugar, né, de conforto, e ficava com os pés expostos, e ali comia assim, meio inclinado, né? Era esse o tipo de mesa daquela época. Então, os pés de Cristo ali ficou à vontade para que a pecadora pudesse adorar dessa forma. Mas vamos ver mais a seguinte. Judeus, meus irmãos, os fariseus eram homens judeus, religiosos, seguidores rigorosos da lei de Moisés, da lei mosaica, e também as tradições e os costumes dos seus antepassados. Esses eram os fariseus. Os fariseus não se davam com os saduceus. Os saduceus era outro grupo religioso também da época, que também eram também judeus. Mas se uniram, todos se uniram, com o seu objetivo de combater Jesus Cristo e os seus seguidores. Como sempre, né? Satanás persegue a Jesus Cristo, persegue os seguidores. É sempre assim. Essa história do inimigo das nossas almas sempre persegue o cristianismo, sempre persegue os seguidores e assim por diante, né? A começar lá do Éden. E nunca parou, né? Nunca parou de perseguir a Jesus e perseguir seus seguidores. Eles não aceitavam Jesus Cristo como
Filho único de Deus. Isso aí era terrível. Quando Cristo falava que era Filho de Deus, eles realmente achavam que era uma blasfêmia, né? E aí eles não aceitavam de jeito nenhum. Um deles, cujo nome era Simão, parece com Simão Pedro, né? Mas porque na época esse nome Simão, essa mulher que tinha muitos nomes, era comum, como hoje existe e continua sendo João, Manuel, né? É um nome comum na época. Então, o nome desse fariseu era chamado Simão, que convidou o mestre para jantar em sua casa. Certamente, acredito, que foi para apanhar Jesus Cristo em alguma cilada, ou encontrar alguma razão verdadeira para acusá-lo. Era esse que eles ficavam o tempo todo, os judeus, planejando, programando, encontrar algumas coisas para acusar Jesus. Sempre assim, durante o texto do Novo Testamento, todo o tempo a gente vai ver os judeus sempre querendo encontrar alguma coisa para acusar Cristo. No verso 39, ele mostrou a sua verdadeira intenção. No verso 39, 7:39, Rafaela, por favor, lê esse trecho bíblico, por favor. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Pois é. Será que, de fato, Cristo não sabia de quem era aquela mulher? Lembramos que tem versículo na Bíblia que Cristo conhece até um fio do nosso cabelo. Nenhum fio cai e nem nasce sem conhecimento de Deus. Então, ele conhece tudo do ser humano. Ele conhece o nosso pensar, ele sabe do nosso pensar, ele sabe da nossa atitude, sabe o que vamos fazer, ele sabe de tudo, né? Então, Cristo sabia quem era a mulher. Cristo sabia da intenção dos fariseus, aquele convite não foi à toa, né? Ele sabia o que ia acontecer ali, né? Neste versículo nos mostra a atitude e postura crítica do fariseu, que em seu pensamento negava a divindade de Cristo. Como sempre, judeus sempre negaram a divindade de Cristo. Para os judeus, Cristo não era Deus. Cristo, mesmo na condição de forma humana, era Deus e sabia de tudo. Quem era aquela mulher e qual a intenção daquele religioso. Deus é perfeito, Deus é magnífico. Ele sabe todas as coisas. E outra coisa, Cristo não agrada de religioso. Quem pensar que é religioso e tem aquela prática exagerada de ser religioso, não vai nessa que Cristo não agrada de religiosos. Cristo agrada do seguidor que tem um coração limpo e quebrantado e tem amor ao próximo. É este o verdadeiro seguidor de Cristo. Não é religioso, que tem aquelas rotinas, aquelas coisas que passam de tradição, como existe hoje na Igreja Católica, por exemplo. É tradição por tradição e assim vai por diante. São religiosos. E Cristo não agrada de religiosos. Precisamos ter muito cuidado com isso. Jesus apresentou uma atitude de acolhimento, de amor com aquela mulher. E esse gesto não agradou o fariseu, né? O fariseu, porque viu como é que uma mulher dessa? Ele sabia que era mulher, né? O fariseu. Uma mulher dessa, possivelmente uma prostituta, convida à minha casa, ele trata dessa forma. Então, o fariseu, logicamente, não agradou da atitude de Cristo, né? Lá em Mateus 23, nos versos 13, 23, 29, 27, Cristo adverte os escribas e fariseus pelas suas formas, suas ações de negligenciar os ensinos verdadeiros de Deus. Eu vou pedir aos irmãos que ficaram de ler os versículos de Mateus 23, do capítulo 23, 23, 13 e 23. Foi o irmão Nick, né? Foi. É 13 e 23 ou 13a 23? O 23, 13 e 23. Mateus 23,
versículos 13 e 23. Tá bom, tá. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. E 23 diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente estas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Irmão Erivaldo, Mateus 23, 27 e 28. Liga o áudio. Irmão Erivaldo, Mateus 23, 27 e 28. Obrigado, Nick. Eu falei Estava errado. sem áudio, mas vou ler agora. Estava assim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Forte a palavra. É muito forte. A palavra hipocrisia, Cristo repete em vários versículos a respeito dos fariseus. Agora eu pergunto, amados, será que em nosso meio tem crentes que agem como os fariseus? A pergunta, não precisa responder nada, apenas uma pergunta para ficar na mente nossa. Será que em nosso meio existe crentes com a mesma atitude daquele fariseu? Sem amor, sem compaixão e com senso crítico a quem acolhe e cuida dos perdidos e necessitados das bênçãos de Deus? Será que existe no nosso meio pessoa com esse caráter, com essa atitude? Será que existe? É para pensar sobre isso. Será que temos pessoas que não se preocupam com as almas perdidas ainda? Sabemos que quanta gente estão perdidos diariamente no planeta, principalmente agora com essa pandemia, né? Morrem milhares e milhares de pessoas que não tiveram oportunidades de conhecer o verdadeiro Salvador. Isso é muito sério. Nós, como crentes, como cristãos verdadeiros de Cristo, precisamos ter cuidado, sair fora dessas atitudes dos fariseus. Na nossa denominação, meu irmão, pela graça de Deus, pela graça do Senhor, temos missionários envolvidos na obra, com função de pregar a palavra de Deus às pessoas que precisam. Temos a Cristolândia, que cuida dos rejeitados e marginalizados pela sociedade. Por enquanto, a Cristolândia tem pouco tempo de implantado no nosso país, só existem algumas capitais do nosso país. Mas enquanto não temos aqui a nossa cidade, podemos nos despertar e ver a possibilidade de começar um trabalho pioneiro, né, de acolhimento dessas pessoas. Pode ser difícil, mas como Deus está no comando, em oração, buscando discernimento, buscando recursos espirituais, financeiros, materiais, podemos começar esse trabalho, né? Com o mínimo possível, mas despertar os irmãos com essa visão de evangelismo, de acolhimento dessas pessoas, né? A nossa atitude deve ser, meus amados, sempre pautada nos ensinamentos do nosso mestre, fugindo dos exemplos desastrosos daqueles fariseus. Nós precisamos dessa consciência
nós não devemos ser bonito por fora, né? Bonito, fardado de crentes, né? E, no entanto, não tem aquela verdadeira função do cristianismo. Precisamos rever os nossos conceitos o mais rápido possível. Sair fora dessas visão farisaica, né? A segunda atitude foi da mulher. Essa parte mais bonita, a nossa parte mais bonitas, né? De arrependimento. Vamos ler aí Lucas 7:37. Quem ficou para ler esse versículo? Fui eu. Era. Lucas 7:37. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. A Bíblia não diz o nome da mulher, apenas diz que era uma pecadora. Provavelmente tratava-se de uma prostituta, aquela mulher, né? Certamente alguém disse para aquela mulher: olha, o seu problema do pecado tem solução. Talvez foi um discípulo de Cristo ou alguém que teve alguma experiência pessoal com o mestre, porque ela não teve nenhuma dúvida e foi ao encontro do Senhor. A Bíblia não diz, mas pela atitude dela, tudo leva a crer que este alguém conhecia o estado degradante daquela pobre criatura. Teve compaixão, amor, e foi ter com aquela mulher, para dizer que a sua vida tinha solução, não estava perdida. E anunciou as boas novas da salvação. E que o remédio estava bem perto dela. São essas atitudes que nós cristãos da nossa época não devemos deixar de ter e fazer. Irmãos, a Bíblia não diz, mas dá para entender que aquela mulher não ia adivinhar que Cristo estava ali, que a solução estava ali, estava entrando na casa de alguém, por perto dela, né? Alguém teve compaixão aquela mulher está ali, na situação degradante, aquela pobre coitada. Eu vou lá, vou falar algo para ela, que Cristo é o Salvador. E nós, muitas vezes, vemos uma situação desta, às vezes com oportunidade, e não temos a iniciativa de ir pregar boas novas às pessoas, falar de Cristo às pessoas. Precisamos ter essa visão, essa iniciativa, como alguém provavelmente teve essa iniciativa para transmitir a palavra salvadora para aquela mulher. E já convencida, né, alguém convenceu ela, arrependeu-se. Ela se arrependeu naquele momento. Um missionário, um evangelista, um discípulo, uma pessoa com conhecimento mínimo, fez convencer através do Espírito Santo do Senhor. E ela arrependeu-se naquele momento e correu e foi buscar. Com o coração dela, desejou a paz naquele momento. E foi buscar a paz verdadeira, o antídoto do pecado, o único que pode conceder o perdão à sua vida eterna. Ela não quis saber de mais nada. Ela foi correndo para ver o Senhor. Ela se preparou e foi ao encontro com Jesus, levando consigo um vaso feito de alabastro, pedra branca, tipo mármore. Era uma coisa fina, né? Caro, da época. Um vaso de alabastro, é uma pedra quase, né, comum, mas tinha um valor espetacular, né? Com unguento, óleo perfumado, unguento era um perfume, né? E de grande valor comercial na época. Ela se esforçou, não, tem que levar uma lembrança, uma oferta, um presente para o meu Jesus Cristo, o meu Salvador. Foi isso que aquela pessoa me falou. Ela se preparou e foi, né? Com oferta suave e agradável ao nosso Deus. O seu coração transbordava amor, alegria, felicidade e a certeza que sua busca não seria em vão. Imagine se hoje tivesse uma oportunidade de estar pelo menos um segundo junto a Jesus Cristo, fisicamente, olhar face a face, como aquela mulher teve. Essa mulher, irmãos, foi uma privilegiada. Ter a oportunidade de estar ali com o mestre, olhar, né?
como é que diz? Mostrar a sua adoração pessoal, fisicamente, ao Senhor. Que privilégio, que maravilha. É muito gratificante esse sentimento de absoluta intimidade com Cristo. É muito gratificante. Agora, não podemos tê-lo fisicamente, mas podemos vê-lo em espírito. Podemos conversar com ele através das nossas orações. Foi ele mesmo que nos proporcionou este acesso. Antes nós não podíamos ter acesso a Cristo, a Deus. Não podíamos conversar com Deus. Só os profetas, só os sumos sacerdotes têm acesso de conversar com Jesus Cristo. E hoje nós temos acesso de conversar em nossas orações, falar, contar nossas dores, as nossas desilusões, as nossas decepções, as nossas dificuldades. Nós temos acesso, porque Ele próprio nos proporcionou esse acesso a Ele. Quando temos a intimidade com Ele, amados, o mundo pode virar de cabeça para baixo. Nada temeremos. Crise financeira, desemprego, doenças e todas as forças contrárias da nossa sobrevivência. Até mesmo a morte. Não temos que temer nada disso, porque Cristo é a nossa paz, a nossa segurança, o nosso sustentador e salvador. Precisamos confiar em Jesus Cristo, amados. É a única solução para nossas vidas. É a única solução em Jesus Cristo, diante de todos os problemas que existem na Terra, né? Na humanidade, que sempre houve, e hoje, cada vez mais, o cerco está fechando, está afunilando, e nós precisamos ter essa certeza, essa segurança, que Cristo é quem nos sustenta, que Cristo é o nosso Salvador. Sem Ele, nós não somos nada. Precisamos ter esse entendimento, como aquela mulher teve naquele momento, que ouviu alguém falar de Cristo para ela. E nós, será que temos esse sentimento forte dentro do nosso coração? A coragem, a sede do perdão, o amor, a esperança e a perseverança foram atitudes fundamentais que fizeram vencer o preconceito, a rejeição e as barreiras para estar na presença do grande tesouro, o Salvador da sua alma. Irmãos, aquela mulher foi humilhada. Foi rejeitada para ter acesso, né? Nós, cristãos da atualidade, precisamos ter essa coragem, determinação para encontrar com Jesus, mesmo diante das barreiras que impedem. Existem barreiras que atrapalham a tua intimidade com o Senhor. Existem barreiras que intimidade com o Senhor. Aquela mulher teve para encontro de Cristo. Tem muitas barreiras. E nós? Tem alguma barreira que atrapalhe ter intimidade com Jesus Cristo? Se tiver, vamos quebrar essa barreira. Vamos buscar Cristo. Vamos buscar o nosso sustento em Cristo. E só Ele pode sustentar. Por fim, ela conseguiu entrar. A sua humildade fez lavar os pés com lágrimas. Essas lágrimas, irmãos, foi de alegria por estar na presença de Cristo. Essas lágrimas não foi de dor, de sofrimento, não. Foi de alegria, porque ali ela estava diante de Cristo, diante da sua solução. Essas lágrimas foi muito forte em toda essa história desse texto. Essas lágrimas significam muito, como exemplo para nós e para aquela mulher. Com as lágrimas, ela lavou os pés de Cristo. Para completar a sua adoração, ela enxugou com seus cabelos. Que coisa linda, coisa fantástica. A atitude dessa mulher. Uma coisa inédita. São poucos que pregam sobre a atitude dessa mulher, mas é uma coisa fabulosa a atitude dessa mulher. É incrível, né? Beijou os pés de Cristo várias vezes, como ele mesmo falou. Depois ungiu os pés, perfumou os pés do Senhor. A sua nova atitude, meus irmãos, de adoração, agradou o Mestre.
O Greste ficou assim, ó. O mestre esperava adoração, sabia que ia acontecer, mas eu acredito que pode ter um pouco surpreendido o nosso mestre. Que é vitória, né? Vitória é muito grande. Lavar os pés do próximo, uma atitude de humildade. Cristo também fez isso, né? Ele mesmo fez isso com seus discípulos. Lá em João 13, 5, resista. Vamos ler, irmão Neuzinha? João 13, 5, registra essa passagem, como Cristo fez com seus discípulos. Vamos ler? Irmão Neuzinha, 13, 5. João 13, 5. Vamos ler. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Pois é, irmãos, que coisa. Cristo fez isso com os discípulos. Um gesto de humildade, de amor. Aquela mulher fez o mesmo com Cristo. E nós? O que tem feito para agradar ao Senhor? O que é que temos feito? Será que fazemos o suficiente? Vamos pensar sobre as nossas atitudes em relação a Cristo. Esse registro bíblico, irmão, essa passagem bíblica, relata um fato inédito. Uma pecadora, uma prostituta rejeitada pela sociedade, entrar na casa de um fariseu. Vai lembrar que fariseus nem conversavam com qualquer mulher. Qualquer mulher, não é qualquer um que eles conversavam, não. Porque eles se colocavam numa atitude, numa posição de santidade, de superioridade às pessoas. Pode dizer assim, achava superior a tudo e a todos. Né? Então, ele não tinha essa coisa, abertura, para ter acesso a qualquer pessoa, qualquer mulher. Imagine uma mulher nessas condições de pecado. Para quem não sabe, diferentemente da nossa atualidade, em especiais nos países ocidentais, naquela época, a mulher não tinha valor. Não era nem contada nos censos do governo, ainda mais tratando de uma possível prostituta. Ao contrário deles, dos fariseus, né? Cristo sempre esteve de braços abertos com as mulheres, quebrando esse preconceito da sociedade da época. Cristo valorizou as mulheres. Cristo amou as mulheres. Na sua passagem aqui na Terra, as mulheres foram as companheiras de Cristo em todos os momentos. Foram as primeiras mulheres que viu o túmulo vazio lá no sepulcro de Cristo. Foram as mulheres que andavam com Cristo. Então, Cristo valorizou as mulheres têm um valor muito especial, muito grande. Pena que aqueles homens da época não reconheciam muito as atitudes, o valor da mulher. Pena. Até hoje, há pouco tempo, a gente sabe que em nosso Brasil, a mulher começou a votar no meado do século passado. Né? Infelizmente, a mulher não teve acesso a muitas coisas. Esse mundo poderia ser muito melhor se a mulher tivesse acesso à ciência, à tecnologia, há 500, há 1000 anos atrás. Seria muito melhor para a nossa sobrevivência, para a nossa sociedade. Precisamos valorizar as mulheres ao nosso redor no planeta. No coração da mulher estava determinada a ir nesse encontro com o Mestre. Não importava as barreiras e as consequências negativas apresentadas pelo inimigo das nossas almas. Irmão, quando a gente quer ter aproximação com Cristo, a gente faz tudo para chegar próximo de Cristo, ter intimidade com Cristo, o inimigo das nossas almas, amados, não fica satisfeito. Eles fazem tudo para tirar essa vontade, essa determinação de buscar Cristo. Coloca cansaço, coloca fraqueza, para ir para a igreja, para fazer alguma coisa, coloca dificuldade, né? Para enfraquecer o nosso relacionamento com Cristo.
Mas nós precisamos não vencer essa barreira que Satanás coloca em nós. Precisamos ter força, determinação, perseverança para vencer essas barreiras que existem. São barreiras ocultas e precisamos ter sabedoria de Deus para entender as atitudes negativas do inimigo. Não importa a rejeição, não importa a humilhação, não importa as dificuldades financeiras, não importa as doenças, não importa. Importam as decepções, não importa os sofrimentos sentimentais, não importa a sua baixa estima. Precisamos saber que nós temos a solução. Precisamos de Cristo a todo momento, a toda situação. Não importa a situação. Cristo abre as portas. Cristo nos sustenta. Então precisamos, irmão, ter intimidade pessoal com Cristo sempre e eternamente. Precisamos de estar sempre beijando e adorando o nosso Salvador. Amém? Essa é a visão que nós precisamos ter do nosso Jesus Cristo. São atitudes indispensáveis na vida do crente em Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto, vamos ver a atitude de Cristo nesse texto. Se a gente for olhar as atitudes do nosso Deus durante toda a Bíblia, meu irmão, acho que um ano não dá para falar as atitudes de Cristo. Desde o início, desde a criação do universo. É enorme as atitudes maravilhosas do nosso Deus, durante toda a Bíblia. Mas nesse texto, a atitude de Jesus Cristo diz o seguinte: naquele momento, daquele jantar, Cristo sabia que havia ali uma batalha muito grande, uma batalha espiritual, né? E a atitude compassiva de Jesus, ele teve um gesto de amor, compaixão, de misericórdia com aquela mulher pecadora. Atitude totalmente diferente daquele religioso, que sabia que eram as forças que estavam ali contraditórias, né? O religioso apresentava outra força estranha, dizendo que era da parte de Deus, mas a forma que eles agem, acredito que não era. Então havia ali uma batalha, um campo espiritual, uma batalha espiritual naquele momento. E Cristo é sabedor daquele momento que havia ali, aquele momento crítico, a força espiritual contrária. Cristo deixou a sua glória e majestade, foi humilhado, cuspido, blasfemado, foi crucificado por amor de todos nós, abrindo as portas dos céus para que todos o reconhecessem como um único e suficiente Salvador. Naquele momento, devido à notável atenção de Jesus Cristo para com aquela mulher, talvez a atenção foi maior para aquela mulher do que com o próprio fariseu, o dono da casa. E com certeza incomodou aquele religioso. Ué, como é que ele dá mais atenção à mulher pecadora, uma prostituta, do que eu que recebi, eu convidei aqui para jantar comigo? Né? Então, logicamente, não agradou aquele homem, né? E Cristo, percebendo a sua insatisfação, dirigiu a ele e fez a pergunta, que está no versos 43, de 40 a 43. Mateus 7, 40 a 43. Quem ficou para ler? Vamos ler? Vou ler, então. Versos, capítulo 7, Lucas 7, 40 e 43. O irmão pode acompanhar. Respondeu-lhe Simão. Aliás, desculpe. Incrível que pareça. 40 a 43. 40 a 43. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe
julgaste bem. Amado, quando Cristo percebeu que o fariseu estava incomodado, né, com a atenção que ele estava dando àquela pecadora, aí ele colocou, né? Um devia tanto, outro devia tanto. Um devia mais do que o outro, 10 vezes mais. Aí, logicamente, perguntou, qual é que merece mais? É o que deu 50, o que devia 50, ou o que devia 500? Foi o caso da mulher e o fariseu. A mulher chegou, adorou ele, né? Lavou os pés, o adorou, ungiu. E o fariseu apenas convidou para o jantar. Quem é que mereceu mais atenção, do nosso ponto de vista humano? Logicamente foi a mulher, né? A mulher fez muito mais do que o fariseu. Seu coração se derramou diante de Cristo. Adorou da sua forma especial, né? Beijou. Naquele tempo, irmão, dar um ósculo, beijar um homem não era errado. Até hoje, lá no Oriente, é assim, né? Olhar no Oriente é assim. Beijar um homem não é pecado, é ósculo, chama de ósculo, né? E naquela época era muito comum o homem receber um beijo de outro homem, que é o ósculo santo, né? Então, quem foi que recebeu mais atenção de Cristo? Foi a mulher, justamente por isso. Então, Jesus fez calar o fariseu nos versículos 44 a 47. Eu pedi à irmã Thaisa que lesse esses versículos, que foi a resposta de Cristo. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: Veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Pois é, irmãos. É muito sério isso aí. A nossa adoração, precisamos ter essa convicção que Cristo quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Aquela mulher teve uma adoração genuína do coração, enquanto o fariseu não fez o mesmo. O fariseu queria pegar Cristo na cilada, né? Encontrar alguma forma de atacá-lo. Enquanto a mulher não, foi com um coração puro, coração aberto, coração humilde, coração com adoração sincera e genuína. Nós precisamos ter a mesma atitude daquela mulher, amados. Nós somos pecadores também. Nós somos igual àquela mulher, não tem diferença, não. Nós precisamos estar constantemente adorando, pedindo perdão a Cristo, buscando a Cristo. Precisamos ter a atitude daquela mulher. Este é o nosso Cristo, Jesus Cristo. O justo, ele dá a justiça perfeita para nós. O justo que cura as nossas enfermidades espirituais, nos dá paz em abundância, o melhor de tudo, nos resgata para a vida eterna. Só Cristo faz isso. Precisamos buscar, irmãos, a Jesus Cristo. O valor da adoração, quarto ponto e último. A pecadora, amados, superou as mazelas da vida, venceu a baixa estima, fortaleceu-se em esperança quando ouviu falar do Senhor. E nós, há quanto tempo ouvimos falar de Cristo? Aceitamos, entendemos Cristo como nosso Salvador. E muitas vezes a gente continua ainda parados, né? Muitas vezes adorando pouco. Precisamos adorar mais ao Senhor.
ela diante dele o adorou, e nós precisamos estar diante dele e adorar também, como fez sempre adoração, é 24 horas por dia, adorando o Senhor. São várias formas de adorar. Louvores, que é um conhecido, ofertas, gratidão, etc. Né? São muitas formas de adorar o Senhor. Reconhecer o seu senhorio, né? E são várias formas que tem de adoração ao Senhor. Mas a principal é a entrega da sua vida por completo. A entrega da sua alma a Cristo. Essa que é a adoração perfeita. É se entregar a si próprio a Cristo. Não tem adoração melhor do que esta. E precisamos fazer essa adoração. Quem ainda não fez com urgência é entregar nossa vida por completo a Cristo, não pela metade. Um pé aqui, outro lá. Um pé na igreja, outro não. Precisamos estar completo aos pés do Senhor, como aquela mulher fez. Precisamos fazer isso. A mulher pecadora não se conteve. Aqueles prantos foram de alegria, não foi de tristeza. Como falei antes, de dor. Foi de alegria. O amor. Lavou seus pés, enxugou, perfumou e beijou. Foi a forma, naquele momento, que ela se integrou ao Cristo verdadeiro. E nós precisamos fazer o mesmo sempre com aquela mulher. Que privilégio ter essa oportunidade de fazer esse tipo de adoração pessoal, como aquela mulher teve, né? Como falei antes, que privilégio. Qual o valor, agora perguntam, qual o valor da genuína adoração, irmãos? Porque essa adoração foi genuína, foi pura, foi verdadeira. Qual o valor? A resposta vamos encontrar no próprio texto. O valor de uma adoração genuína, simples e do coração. Está lá nos versículos 48 a 50. Lucas 7, 48 a 50. Vou pedir à irmã Ember que leia 48 a 49. E depois, Carter termina com 50. Eu posso terminar com 50 também? É. Não, tá aqui. Então, Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. 50? Leu 50, tá bom. Pois é, amado. Este é o valor da adoração genuína. Como se diz, adorar em espírito e em verdade. É esta adoração. Verdadeira é essa, genuína. Então, precisamos ter essa atitude magnífica que essa mulher teve. Excelente. Conclusão. Para refletirmos. O seu amor por Cristo também é tão genuíno? Não precisa responder. Cada um analise por si próprio. Vou repetir. O seu amor por Cristo também é genuíno? Você tem vencido as barreiras que impedem a intimidade com o nosso Salvador? Terceiro, irmãos, que passamos a estar sempre adorando e buscando a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e faça entender que a verdadeira adoração tem que ser genuína, em espírito, em verdade. Que Deus nos abençoe, amados.